Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós vamos ter 3 entrevistados falando sobre assuntos muito diferentes entre si. Irã Tax, empresário, conta pra gente como é a vida noturna e todos os riscos que esse negócio apresenta em suas diferentes modalidades. Depois, o professor do curso de jornalismo da Faculdade Secal, Elton Costa, fala sobre um documentário que fez sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E por fim, Joelcio de Miranda, diretor do programa Sócio Fantasma da Vila do Operário Ferroviário Esporte Clube, conta pra gente como foi atingir a marca dos 5.000 associados. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora a nossa entrevista é com o empresário Irã Tax. Irã, bem-vindo. Boa noite, Ney. Obrigado pelo convite. Irã, quando a gente fala de vida noturna, de shows, as pessoas pensam no glamour e na festa. Acham que não existe trabalho por trás, ou que o trabalho é muito suave, muito leve. Conversávamos um pouco antes de iniciar o programa e você falava da complexidade que envolve todo esse setor que movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. Então, eu gostaria de começar, eu sei que você tem uma casa noturna, tem um bar e também lida com shows, grandes shows. Você trouxe para Ponta Grossa Scorpions, Nazaré, eu sinceramente não sei se eles um dia vão voltar a Ponta Grossa, então, como Ponta Grossense, obrigado. Foi muito interessante saber que essas bandas passaram por aqui. Mas vamos começar pela casa noturna. As pessoas acham que a casa noturna só funciona à noite. Você é dono da Black Bull. Funciona só à noite ou não? De jeito nenhum. As pessoas têm uma imagem um pouco errada, que elas acham que a nossa vida é festa, né? Então, as pessoas me encontram e tal, e falam, e aí, como é que tá? Fazendo muita festa? Lógico que o meu trabalho é fazer festa, mas às vezes as pessoas perguntam, num tom meio irônico, que diz assim, você só faz festa, no sentido de só festa. Que a vida é uma festa, mas não é bem assim. Uma casa noturna, um bar, etc., até mesmo um show, nós trabalhamos durante o dia como uma empresa normal. A casa noturna, por exemplo, ela tem um escritório que funciona das 9 da manhã às 6 da tarde, onde nós temos secretário, nós temos pessoal de compras, nós temos pessoal de marketing trabalhando, inúmeras pessoas que fazem a coisa acontecer. Estoquista, que a mercadoria chega de dia, é colocado nas geladeiras. Então, o fato da casa abrir às 11 horas da noite não significa que o pessoal chega para trabalhar às 9 da noite. O pessoal chega às 9 da manhã, muitos deles trabalham o dia todo e à noite chega outra equipe que começa a trabalhar. Então é extremamente complexo, a gente se preocupa muito com a questão de qualidade dos produtos, qualidade do atendimento, a segurança que é muito importante. Hoje a gente tem uma burocracia enorme por causa daquele caso de Santa Maria. Mudou muito a legislação em cima dos bombeiros com relação à liberação de alvará para casas noturnas. Hoje a gente tem que ter detector de incêndio, alarme, as saídas de emergência muito bem feitas e desbloqueadas, uma série de coisas assim que, por exemplo, a gente não pode hoje. Antes a gente podia, digamos assim, a pessoa não pagou a conta, a gente segura a pessoa. Ou ela vem até o caixa e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, a gente tem que segurar. Hoje em dia, qualquer pessoa que chega no caixa e mira na porta e quer sair, a gente tem que abrir passagem para a pessoa sair. É uma coisa interessante, porque a gente não sabe o que está acontecendo, principalmente se ela vem com um ar de pânico. Alguma coisa pode estar acontecendo dentro da casa e você não sabe. Um dos casos que aconteceu em Santa Maria, voltando a citar isso, foi justamente isso. Deu um tumulto lá dentro, as pessoas saíram em direção à porta, e os seguranças travaram, porque falou assim, como assim vocês vão embora, né? Então, dos agravantes lá foi justamente isso. Então, é bem complexo a coisa, tudo que envolve por trás disso, da parte de segurança, a parte administrativa, ela não é pequena, o trabalho que a gente tem. Você, então, já começa com uma certa desvantagem em relação a empresários de outros segmentos, porque você precisa pagar no mínimo adicional noturno, senão uma pequena tonelada de horas extras, né? Com certeza. Num bar, por exemplo, um bar ele abre cedo, digamos para happy hour, abre 6 horas da tarde, mas a equipe chega às 4, monta salão, arruma, etc. Nesse período, ela bate o ponto às 4 horas da tarde, fica até o último cliente. Claro que a gente tem um limite de 2 horas extras diárias, que é o que a legislação permite que um funcionário
faça. Então a gente, mesmo respeitando esse limite, a maioria dos funcionários que trabalham em bar, por exemplo, que é o caso que nós temos, eles dobram o salário com horas extras. Então, assim, é uma rentabilidade boa para os funcionários, mas também é muito onerosa para o empresário. Então, não é só festa, é bem complicado, é super complexo. Temos adicional noturno, tem caso de insalubridade, vans para os funcionários irem para casa na madrugada, porque afinal de contas não tem ônibus, então a gente precisa oferecer o transporte, a parte de cozinha. A cozinha a gente fecha 11h30 da noite, todos os bares da cidade, qualquer empreendimento noturno, na sua maioria, encerram a cozinha às 11h30. Mas os funcionários da cozinha vão embora à 1 da manhã, porque eles lavam a cozinha, eles deixam ela em ordem para o dia seguinte. Então não é assim, fechou a cozinha, eles vão embora, dá tempo de ir até o terminal. Não, 1h da manhã tem que vir uma van, pegar os funcionários da cozinha, levar até suas casas. 4h da manhã fechou o bar, vai o gerente, vai o pessoal do atendimento, etc. A van vem, pega todo mundo, leva todo mundo embora. Então é uma coisa bem complexa, não é tão simples. No caso do bar, que é o Barbaridade, o horário de funcionamento então é das 4 da manhã até, das 4 da tarde, abre às 6 da tarde. É de terça a sexta, das 18 ao último cliente. Né? Tá, até o último cliente. Até o último cliente. Então, por exemplo, numa sexta-feira vai até as 4, às vezes 5 da manhã. Né? Apesar de que a gente passa a saideira do bar, vamos dizer assim, por volta das 2h da manhã, os garçons eles passam, falam, vai passar a saideira do bar, assim como passa a saideira da cozinha às 11h30 da noite para dispensar o pessoal. Só que por ser um bar e por ser bebida, etc., então quando passa a saideira, estimula o cliente. Ele fala assim, não, então agora você me veja 10 garrafas, um exemplo, né, de cerveja. Daí ele fica ali tomando, a gente fornece o gelo, a gente mantém gelado, a gente dá todo o atendimento. E o cliente ele estica, né? Claro que isso não é problema nenhum, você que está vendo, a gente não está reclamando, né? A gente gosta que o cliente fique e a gente tem prazer em atender até o último cliente, com certeza. Mas ele se estende, então as horas extras são bem complicadas nesse ramo, porque é muito difícil um funcionário não ter hora extra, é impossível. Bom, agora que você falou que passou a saideira, né, às 2 da manhã no bar, por exemplo, e o cara pediu 10 cervejas, está com um grupo de amigos, é natural até que peça um pouco mais. Vocês também não podem ter um estoque muito rígido, porque tipo just in time, como é na Toyota, ou seja, gastar só aquilo que vai usar. Vocês podem ter uma média, obviamente vocês têm uma média de compra com base no consumo dos clientes, no consumo regular dos clientes, mas vocês devem ter um pouco mais do que esta média, porque sempre vai ter um cliente que vai pedir de uma hora para outra 10 cervejas. Sem dúvida. Vocês não podem ter estoque a menos, sempre tem que ser a mais. Até porque, assim, Ponta Grossa, apesar de ser um grande centro, é uma cidade que tem de tudo hoje em dia, mas a parte de bebida destilada, por exemplo, nós não temos em Ponta Grossa uma distribuidora que faça com que a gente consiga, por exemplo, meu estoque de whisky importado, um Jack Daniels, vamos citar, está reduzido naquela noite, então eu preciso comprar no dia seguinte. Nós não temos em Ponta Grossa uma distribuidora para essa finalidade, nós temos que buscar em Curitiba. E as empresas que nós compramos em Curitiba, as distribuidoras grandes, elas fazem entrega 2 vezes na semana, por exemplo, na terça e na quinta. Então como que nós trabalhamos? Nós temos um estoque mínimo, tanto em casa noturna quanto no bar. O nosso estoque mínimo ele é sempre 20% maior do que o maior estoque consumido num dia de explosão, ou naquela semana, por exemplo. Um bar a gente compra o estoque para a semana toda, exceto o caso de cerveja, que nós temos na cidade com facilidade, mas a gente procura comprar também para não faltar. Então, se a gente abre o bar de terça a domingo, a gente tenta manter o estoque para ele se manter de terça até a outra quinta-feira. Então é mais de uma semana, porque ele vai ter que girar a terça, quarta, quinta, sexta, o sábado e o domingo, a terça e a quarta de novo. Então a gente mantém o estoque bem alto. Quando acontece da semana ser ruim, que é fora da semana de pagamento, tem semana que tem pagamento, que eu digo quando as pessoas recebem, o dinheiro está injetado no comércio, assim como as pessoas recebem, os funcionários também recebem. Então, quando não é essa semana que o dinheiro está injetado no comércio, e isso é fato, aumenta realmente o movimento, não só de bar e casa noturna, mas eu acredito que geral, quando é uma semana de final de mês, por exemplo, é um drama para nós, porque a gente está com o estoque alto e o público não vem. Então a gente fica fica bailando, assim, às vezes a gente tem que pegar um boleto, prorrogar uma semana, e assim a gente vai colocando os ajustes e vai trabalhando dessa maneira.
para manter o teu estoque tranquilo, para não acontecer do cliente ir lá, determinado produto não tem. Isso, eu particularmente, eu acho que quando você chega num restaurante ou num bar, exceto quando o movimento inesperado aconteceu, saiu determinado produto muito, é normal ter uma falta, né? Mas quando você chega num restaurante, você tem um vasto cardápio, você começa a pedir, estou em falta, você pede outra coisa, estou em falta, isso dá uma péssima impressão para o estabelecimento e a gente procura não correr esse risco, por isso que o estoque é sempre alto. Então esse é um dinheiro que está parado, né? Ele fica ali e ele mantém. A tua geladeira tem que estar sempre cheia, você não pode ter ela vazia. Então aquele dinheiro para manter aquela geladeira cheia, ele tem que ficar imobilizado ali. Em relação a shows, a gente falou dos shows, Scorpions, Nazaré, agora o próximo show é de... Agora eu tenho o Gustavo Lima no dia 25. Que é um fenômeno nacional, né? E internacional, ele faz muito sucesso lá fora também. Como é a expectativa e a programação para um show? Na semana do show, por exemplo, ninguém vai começar 2, 3 dias antes. Eu acredito que vocês comecem no mínimo uma semana antes. Sem dúvida. É isso? Mas a expectativa de vendas, a comercialização, todo o marketing, isso é feito com meses de antecedência? Sem dúvida. O grande problema do show, vamos dizer assim, é a dor de barriga, né? Ponta Grossa é uma cidade diferente. Eu já fiz show em grandes centros do Brasil, fiz por vários lugares e num determinado momento da minha vida eu falei, não, eu só quero mexer com Ponta Grossa e fiquei e não fiz mais para fora, porque é extremamente estressante quando você está numa região que não é a sua, tudo fica mais complicado. Então eu parei de fazer show para fora. O que acontece? A Ponta Grossa é uma cidade diferente de todas as outras. Ela é muito em cima da hora. É difícil a gente lançar um show e ele sair vendendo e de repente ele... Nossa, daí 2 semanas antes a gente fica tranquilo. Ufa, vai pagar as contas. Isso não acontece. A gente sempre chega na semana do evento com aquela expectativa, aquela dor no coração, falando assim, vai dar certo, será que vai, será que não vai? Se chove, atrapalha. Qualquer coisa que aconteça é extremamente complicado para o show. A gente começa a trabalhar um show 3 meses, 2 meses antes. A parte de divulgação, os investimentos que são feitos antes, tem todo esse trabalho. Hoje a gente tem uma equipe que ela fica trabalhando o tempo todo em escritório, trabalhando com marketing, trabalhando com contratações. A gente pega a ficha de produção de um artista, por exemplo, vamos falar de um Gustavo Lima. Ele tem uma lista de exigências, tanto de palco, camarim, transporte, hotel, toda essa parte logística a gente vê com bastante antecedência. Eu não consigo chegar no hotel, por exemplo, e reservar na semana. Geralmente não tem vaga, então a gente reserva antes, muitas vezes faz o pagamento antecipado. A parte de camarim, a parte de estrutura, a contratação de estrutura, seja tendas, grades, barricadas. O pessoal que vai no show sabe do que a gente está falando, que são aquelas coisas que separa público, ajuda a conduzir as pessoas. Tudo isso é contratado com antecedência e montado com antecedência. Então os custos são extremamente altos. Você tem também riscos na montagem. Quando você está montando um evento, às vezes a pessoa sobe no palco, isso já aconteceu em evento nosso, infelizmente o cara não estava usando um cinto de segurança, por exemplo, caiu e se machucou, né? Então a gente, que é o produtor do evento, a gente fica atento, começa a montagem, a gente vai lá e fica cobrando das empresas, coloca o cinto, usa capacete, porque é uma montagem estrutural, né? O palco é alto, eles sobem e descem, o CREA sempre nos fiscaliza, né? Porque você tem que ter ART de som, tem que ter engenheiro envolvido, tem que ter ART de segurança, a parte de bombeiros é extremamente complicada, você faz o croquis do evento, nomeia as saídas de emergência, coloca extintores, contrata engenheiro de segurança para ter a responsabilidade, ART. Quando você monta o cenário, por exemplo aqui nós temos esse cenário, a gente tem que ter, este cenário ele tem que ser à prova de fogo, então a gente precisa emitir um laudo. O engenheiro ele precisa emitir um laudo de que aquele material usado para fazer o cenário, um tecido, uma cobertura, alguma coisa, ele não propaga fogo. É o QMAR que chama, que é o controle de material de acabamento. Então tudo isso são exigências que se tem por trás de um grande evento para a segurança do público. E a gente cumpre todas elas na risca, até porque senão você não tem o seu alvará. São os requisitos para você conquistar, adquirir o seu alvará e poder realizar o show com toda a segurança possível. Ira, muito obrigado por vir aqui no Lente Aberta, dividir um pouco da sua experiência nesse ramo que é tão delicado e importante. Sem lazer, ninguém vive. Sem dúvida. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente.